Annyeonghaseyo, sejam bem-vindos a mais um Dúvidas de Coreano, aqui no Coreano Online. E hoje nós vamos começar com uma dúvida que é muito comum e normalmente a gente só dá uma resposta bem simples, tipo, aceita que é mais fácil, mas hoje a gente vai elaborar um pouquinho mais. Vamos ver que dúvida é essa então. Dúvida é, por que inglês em coreano não é Yeongugo? Faz sentido, né? Para quem já estudou um pouquinho de coreano, vai saber que a gente diz, para todas as línguas, a gente coloca esse O no final. Às vezes pode colocar também mar, mas é a mesma coisa, ok? Vamos simplificar aqui e dizer que é só O. Então, você tem o nome do país, de origem, né, dessa língua, então a língua desse país vai ser sempre com O no final. Então, vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, Hanguk, que é Coreia, né? Coreia do Sul especificamente, Hanguk. Temos outro país muito famoso, Jungkook. Jungkook é China. Outro muito famoso é Ilbon, que é Japão. E mais um país aqui da região que é Taeguk. Ok? Taeguk é Tailândia, para quem não reconheceu a bandeirinha, não está sabendo muita geografia aqui da Ásia. Então temos Hanguk, Jungkook, Ilbon e Taeguk. Para falar a língua desses países, a gente só coloca O no final, né? Fica Hangugo, coreano. Jungkook, chinês, ou língua chinesa. Ilbono, japonês, ou língua japonesa, né? E Taegukgo é língua tailandesa. Muito fácil, né? Você pega o nome do país, lasca um O no final e aí tem o nome da língua desse país. Mas o que acontece com Yeonguk? Yeonguk, para quem já sabe um pouquinho de coreano aí, Yeonguk a gente fala que é Inglaterra, né? Mas na verdade Yeonguk é o Reino Unido, pode ver a bandeirinha, né? Então, quando a gente fala de Yeonguk, a gente está falando daquela união ali de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Então, esse é o Yeonguk, certo? Mas a lógica diria que a gente viu que Hanguk é Hangugo, Yeonguk deveria ser Yeongugo, certo? Errado. Essa deveria ser a lógica, né? Mas não é assim que funciona. A gente fala Yeongo. Vamos entender um pouquinho por que a gente não coloca esse gu aí no meio, quando a gente vai falar o nome da língua. Bom, a origem da língua, na verdade, do inglês, como a própria palavra diz, inglês vem da Inglaterra, né? Ele não veio da Escócia, nem do País de Gales, nem da Irlanda do Norte, ele veio da Inglaterra especificamente. Hoje, a Inglaterra, para especificar Inglaterra em si, tem a bandeirinha que é um pouco diferente. Em coreano, eles dizem England, que é só pegar uma palavra do inglês e transcreveram para o coreano. Fica England. Só que, antigamente, ela era chamada de outra forma, porque eles pegavam nomes de países, palavras estrangeiras, e para chegar no coreano tinha que passar pelo chinês, que é o Hanja. Então eles tinham que pegar caracteres do Hanja disponíveis para tentar montar algo que fizesse sentido. Então a pronúncia era mais difícil de bater, porque não existia ainda o Hangul, o alfabeto coreano, que é mais fonético. Então, England antigamente era chamado de Yeongil-lee. Isso é uma informação assim que hoje em dia está poucas pessoas sabem, hoje em dia já está em desuso, ninguém chama Inglaterra de Yeongil-lee, mas durante um período na história da Coreia, era assim que era chamado, Yeongil-lee, porque na verdade, era o Hanja, eram os caracteres chineses. Então, Inglaterra, Yeongil-lee. Então, a língua desse país, chamado Yeongil-lee, era Yeongil-lee-o, ok? Era o inglês. Só que, como era muito longo, para encurtar, eles encurtaram para Yeongo, ok? Então, resumindo,
A gente fala Yongho e não Yongugo porque Yongho veio desse Yonggilyo, ok? E não do Yongugo. Que, aliás, esse Yongguk, o Reino Unido, né, veio muito tempo depois do que a palavra Yongho aqui. Então, isso foi apenas uma coincidência, ok? Por isso nós falamos Yongho, veio dessa palavra antiga Yonggili, que foi abreviada. E isso acontece com muitas outras línguas, muitas outras palavras para denominar línguas em coreano. Vamos ver algumas delas. Por exemplo, nós temos France, se você ainda não reconheceu a bandeira, é para França, France. Temos também Rússia é Rússia, E Spain, que é Espanha, Spain. Pegou do inglês, né, e trouxe para o coreano o Spain, e aí ficou Spain. E também temos Togir, que é Alemanha. Vocês podem ver que essas palavras aí, todas ou quase todas, vieram do inglês, né? France talvez tenha vindo do francês mesmo, que tem uma pronúncia mais francesa. Rússia veio claramente do inglês, Russia, e Spain também, Spain do inglês. Togir não veio do inglês, Togir se manteve mesmo, veio do Hanja antigo, então por isso que não tem nada a ver com a Alemanha, eram os caracteres chineses para o Deutschland, né? Então ficou Togir, ficou bem consolidado como Togir. No entanto, França, Rússia e Espanha também tiveram suas versões do Hanja no início, do ideograma chinês, ok? Temos France, que é Prangso, Rússia, Rússiao, Spain, Spaino e Togir, Togiro, né? Que são as línguas, mas a versão antiga, muito antiga, da França era Purlanso. Então a língua era Purlanso. Da Rússia, em vez de ser Rússia, era Nosoa. E Espanha era Sobana. Parece muito diferente, né? Se forçar um pouquinho, dá para tentar encontrar ali esse Sobana, Espanha. Se pegar do espanhol, né? Espanha, Sobana, ok? Então, essas palavras aí são as palavras antigas, não são muito usadas hoje em dia, apesar de que tem algumas pessoas mais idosas que ainda usam, por exemplo, o Pulanso, ok? Para França, e talvez no Soa, mas Sobana, esse da Espanha, absolutamente ninguém usa dessa forma. Mas esses que vieram das palavras antigas, como são muito longas, eles também encurtavam. Então, Pulanso virou Puro. O da Rússia virou Noo. O Sobana virou Soo. E o Togiro, Togo. Então você vai encontrar, para essas línguas também, você vai encontrar a versão compacta. E essas versões compactas, elas sim ainda estão presentes hoje em dia. Apesar da gente falar mais Prangso, o Puro ainda é um pouco usado na língua falada. O Noo, ele tem um uso mais assim acadêmico, ok? Então quando você vê, por exemplo, um departamento de estudos russos ou algo sobre a Rússia, vão usar essa palavra Noo. Só quase ninguém usa para falar sobre a língua espanhola. No entanto, se você pega departamentos na universidade sobre literatura espanhola, ou da língua espanhola, estudos sobre a Espanha, então você vai encontrar sim. Você pode encontrar só HAC, por exemplo, que seria estudos espanhóis, hispânicos, ok? E Togo, a mesma coisa, ok? Então temos essas versões compactas, é uma tendência dessa compactada nas línguas, certo? E aí, o que acontece com a nossa língua, né? Nossa querida língua aí, que veio dos nossos queridos portugueses. O nome do país é Portugal, ok? Que fica bem longo, né, em coreano, fica 4 sílabas, Portugal. O nome da nossa língua é Portugaro, ok? No entanto, para os coreanos que estudam português, é muito comum dar essa reduzida também, porque ficar falando o tempo todo, os coreanos não gostam de palavras longas, então
fica falando Portugal, 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 Portugal o tempo todo, cansa. Então, eles chamam de POO, POO, ok? Mas essa abreviação é uma abreviação só para compactar mesmo, ela não existe uma palavra no Hanja para Portugal. Até dei uma pesquisada, mas realmente não encontrei, então parece que o contato com os portugueses foi muito tardio para os coreanos, então não tinha o Hanja para Portugal. Mas podemos chamar de POO. Mas tem que ter cuidado porque os coreanos que não sabem absolutamente nada sobre o Brasil e Portugal, se você falar POO, ele vai ficar assim, hã? Que língua é essa? Não sei do que você está falando, nunca ouvi essa língua antes. Então, POO é só para os íntimos. É só para aquelas pessoas que já estão familiarizadas, ok, de alguma forma, e aí fala POO tranquilamente, tá bom? Então é isso. Essa foi a nossa pequena, longa explicação sobre por que não falamos Yongugo, ok? Mas sim Yongo. Espero que vocês tenham gostado e se tiver alguma dúvida, anota aqui embaixo. Sei que tem algumas dúvidas aí esperando ainda, mas a gente está anotando todas, avaliando e em breve a gente vai responder a sua dúvida também, tá bom? Aqui e até a próxima aula.